apresentações, né? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira reunião fechada do ano. Agradeço, então, a presença de todos. A nossa ideia aqui não é ser muito extensivo, assim, né? Mas é aos pouquinhos, mostrar um pouco de investimento em precatórios, mostrar o que mudou um pouco nesse cenário dos precatórios também. Para quem, claro, falar um pouquinho para quem não conhece de precatórios, que eu imagino que tenha pessoas aí que ainda não sabem o que é um precatório, o que é um investimento em precatório. O chat está liberado, pessoal. Bota ali no chat, quem não sabe o que é precatório, bota o número 1 ali no chat. Quem sabe, bota o número 2 ali. Só para eu ter uma ideia como é que está o... Vocês estão conseguindo escrever no chat? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Bom. Então, dando... Sim, todos sabem ali, ó. A Miriam também é nossa cliente. Tudo bem, Miriam? O Ernest, a Cida. Legal. Então, eu vou seguir aqui na nossa apresentação, né? Um pouquinho da empresa, para quem ainda não nos conhece, né? Nós somos uma empresa de originação e intermediação de precatórios, né? E também a gente faz esses investimentos coletivos em precatórios, ou seja, a gente junta um grupo de investidores para comprar esses precatórios, de modo que, com pequenos valores, a gente consegue comprar precatórios maiores ou fazer, vamos dizer, um fundo de investimento em precatórios. A gente consegue juntar pequenos depósitos e comprar precatórios grandes ou vários precatórios, de modo que isso nos dá uma vantagem tanto de desconto na compra, quanto a possibilidade, né, de acessar títulos que antes eram restritos a grandes investidores. Então, isso traz a possibilidade da gente ter uma rentabilidade aí bem maior nesse tipo de investimento. Deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui. Então, esse sou eu, né, o sócio fundador. Meu nome é Lucas Cassiano, então. Eu sou advogado, advoguei por muitos anos e hoje a minha especialidade é investimento em precatórios. Então, minha advocacia hoje se tornou quase que exclusivamente voltada para esse mundo dos precatórios. Eu tenho mais uma sócia aqui na empresa, que é a Catiana, que ela faz a parte comercial aqui também com a gente, e ela é a administradora, né? Como eu trabalhei muitos anos no escritório de advocacia, quando eu montei a empresa, eu decidi que eu não ia mais, então, ter um sócio que fosse da área jurídica, né? Trabalhei muitos anos com sócios advogados, então a gente resolveu fazer essa diversificar um pouco a sociedade. Deixa eu ir adiante aqui. Aqui que é a parte interessante, então, para mostrar para vocês. Vocês podem ir colocando as dúvidas também no chat. Eu estou vendo aqui para quem é nosso cliente, alguns talvez não estejam conseguindo falar comigo no WhatsApp, tá? O que está acontecendo? O WhatsApp baniu o meu número do WhatsApp e aí eu não estou conseguindo falar com as pessoas. Eu estou tentando recuperar um número e se não der, a gente vai, enfim, colocar um número novo e vai entrar em contato com vocês para passar daí o nosso novo WhatsApp, caso o WhatsApp não devolva o nosso número. Então, o pessoal aí que é nosso, que já investe com a gente, não se preocupa caso não estejam conseguindo falar comigo, tá? Pelo WhatsApp, porque, de fato, o WhatsApp, enfim, derrubou o nosso número e agora a gente está tentando recuperar ele. Então, eu gosto de falar dos números da empresa, né? Então, nos últimos 31 meses, a gente captou aí 4 milhões e 200 mil. Vamos dizer, se a gente fosse um banco, né, se a LC Invest fosse um banco, ela teria captado aí 4 milhões e 200 mil em depósitos, né? E esse valor que a gente tem, vamos dizer, a gente captou 4 milhões e 200, e esses 4 milhões e 200 a gente comprou precatórios. E essa carteira de precatórios que a gente formou, ela tem um retorno hoje estimado ali de quase 6 milhões, ou seja, a nossa ideia, então,
é transformar esses 4 milhões e 200 em 6 milhões, em 6 milhões de reais e distribuir para todas essas pessoas que investiram nos nossos precatórios. Então, ela está com uma rentabilidade ali estimada de 40,54%. Hoje, né, o prazo médio dos nossos investimentos, eles estão ficando em torno de 19 meses, mas a tendência é ela subir um pouquinho, é chegar mais perto dos 24 meses, porque a gente está fazendo algumas operações mais longas de investimento. Então, esses 19 meses, talvez aí aqui mais alguns 6 ou 8 meses, ele já suba um pouquinho e ele vai acabar ficando mais perto dos 24 meses, que tem sido o prazo assim que a gente tem conseguido liquidar as operações de investimento precatórios aqui na empresa. A gente está, então, com a rentabilidade anual estimada de 26,62%, ou seja, dentro do prazo que a pessoa investe e carrega o precatório, ela acaba tendo uma rentabilidade de 25,62%. Existem casos de exceção, certo? Em que a pessoa entra num título único e aí tem uma rentabilidade lá muito acima da média. O caso aconteceu mês passado, em que os investidores tiveram 80% do investimento em menos de um ano. Tá? Isso foi um caso de exceção, era um título que ele acabou sendo pago antes, ele não teve retenções de impostos. Até, para vocês verem aqui, deixa eu até mostrar, se eu estou com a tela aberta aqui, eu vou mostrar aqui. Ó. Foi um caso aqui, vocês estão vendo no meu e-mail. A Anfai aqui é a plataforma onde a gente disponibiliza os nossos investimentos. Então, a gente teve esse caso aqui, em que o pessoal teve 80% de rentabilidade, um prazo menor do que um ano aqui, né? Aqui eles colocaram, fechou em 6 meses. Mas foi um caso de exceção, em que o título teve, o judiciário decidiu pagar antes e não fez as retenções que a gente tinha estimado que iriam fazer, e aí a rentabilidade foi lá para cima, né? Isso não é a regra, mas isso, claro, foi assim naqueles números que eu mostrei para vocês ali. Deixa eu voltar aqui. Então, esse mês a gente pagou, final do mês passado a gente pagou em torno de 100 mil reais para investidores. Isso até a gente tem que publicar agora aí essa semana. Aqui, então, são os resultados concretos dos nossos investidores de 2021 a dezembro de 2023. Né? Daquele montante lá que daqueles 6 milhões que eu falei para vocês, a gente já pagou 2 milhões e 653. Né? E com uma rentabilidade total de 40,78%. Esse pessoal que entrou aqueles precatórios mais antigos, eles conseguiram ter uma média de retorno em 15 meses. Como eu falei para vocês, isso está aumentando em função do tipo de precatório que a gente vem negociando e de muita coisa que mudou no cenário de precatórios. A gente tinha um cenário lá em 2021 de pagamento de precatórios federais em dia. Então, ele é um cenário que conseguia pagar um precatório em menos de 24 meses, ou pagava em 15 meses, um ano e meio, 18 meses. Então, é um cenário bem mais favorável, que é um cenário que hoje ele não existe, certo? Talvez agora, com a volta do pagamento em dia dos precatórios federais, esse cenário volte. É importante também esclarecer aqui que a gente trabalha não só com precatórios federais, mas diversos outros tipos de precatório, né? Precatórios estaduais e municipais. A gente sempre faz uma curadoria desses precatórios, então a gente escolhe sempre precatórios que são pagos em dia, e dentro de um prazo razoavelmente curto, de modo que a gente procura daí atender esse prazo máximo aí de 24 meses da pessoa que entrar no título, né? Então, a rentabilidade anual média desses investidores que já foram pagos foi em 32,62%, bem acima dos atuais, da média lá que eu coloquei para vocês anterior. Hoje a gente tem quase 8 mil pessoas cadastradas aqui no nosso sistema que a gente chama de CRM, né, de acompanhamento de clientes. Nem todos são nossos clientes, óbvio, né, mas são pessoas que entraram ali, como vocês, preencheram o nosso formulário e estão cadastradas aqui com a gente como, se não clientes,
né, pessoas que se interessam por precatórios e têm interesse em avaliar esse tipo de investimento. Desses 2.653.000, o aporte que esses investidores fizeram foi de 1.885.000, ali aqui embaixo, né? 1.885.000, ou seja, nós conseguimos transformar 1.885.000 em 2.653.000. Esse é o nosso tracking record, aí, a nossa demonstração aí dos nossos resultados, tá? A gente já realizou 27 rodadas de investimento. O que são rodadas de investimento? Toda vez que a gente abre um novo investimento, a gente chama de rodada de investimento. Então, a gente já fez 27 rodadas de investimento. Agora, a gente vai abrir, provavelmente amanhã, a 28ª rodada. E aí, numa modalidade que eu vou querer apresentar aqui para vocês também, para vocês entenderem como que está funcionando hoje também os investimentos em precatórios aqui na LC Invest. Se vocês forem tendo dúvidas ao longo da apresentação, podem ir perguntando. Aqui alguns depoimentos de alguns investidores, né? Eduardo Marques, aqui advogado que investiu com a gente, ele teve um retorno aí de 27,24%. Tem o Guilherme, que é construtor aqui na região sul, ele teve um retorno de 24,8% também, investindo com a gente. Aqui mais alguns depoimentos, não vou ler para não cansar vocês. E essa parte aqui, eu vi que tem pessoas que não sabem ainda o que é precatório, é só uma ilustração que a gente faz aqui para explicar o que é um precatório, certo? Eu vou só pedir desculpa para quem já participou da apresentação, já sabe dessa parte. Eu só vou repetir aqui que eu vi pessoas que ainda não têm essa visão do que é um precatório, como se investe num precatório. Eu vou só fazer rapidinho aqui essa parte, aí eu vou adiante da apresentação, porque hoje eu quero falar sobre os pools de investimento em precatórios, que é uma modalidade nova de investimento, em que a gente consegue, então, juntar vários investidores para que eles invistam numa carteira diversificada de precatórios. Essa é a abordagem que eu quero dar hoje nessa nossa reunião fechada, para falar daquele 21,75% de rentabilidade em renda fixa, por que é renda fixa, etc. e tal. Mas antes eu vou voltar para o básico aqui, e aí depois a gente avança para essa parte do renda fixa, quando que precatório é renda fixa e como que é possível tu ter 21,75% com precatórios, tá? Deixa eu só avançar aqui. Vou botar uma... Então, o precatório nada mais é do que um título judicial que, quando alguém processa o governo federal, estadual ou municipal, o processo chega no fim, o governo não paga na hora, ele gera um título, e esse título se chama precatório. E aí esse título diz lá que fulano de tal tem, no caso aqui, a dona Neide, né, que ela é professora lá do estado de Goiânia, ela tem 100 mil reais para receber. A dona Neide, o título dela diz assim, dona Neide tem 100 mil reais para receber do município de Goiânia. Ela ganhou a ação, ela tem 100 mil reais para receber. Só que a dona Neide, ela não quer esperar o tempo do pagamento do precatório, pode demorar 24 meses, 18 meses, enfim. Ela já esperou muito tempo o processo, então ela decide vender esse precatório dela. Então, o que ela faz? Ela vai lá e fala aqui com vocês, ó, investidores, aqui o João, médico bem-sucedido, cheio de dinheiro no bolso, e aí o João, que é parceiro aqui da LC Invest, resolve investir nesse precatório da dona Neide. Nós vamos lá e aí adquirimos esse precatório dela por 50 mil reais. Ou seja, nós tivemos aí um ganho, vamos dizer, de 100% em cima do precatório, de modo que quando o precatório lá for pago, ele deve ser corrigido por Selic, ele vai estar lá valendo 110 mil reais, por exemplo. Ou seja, nós pagamos 50 por algo que vale 110. E aqui que vem, então, a nossa rentabilidade do precatório. Então, a gente espera o período lá, vamos dizer que foi 2 anos que demoraram para pagar o precatório, então a gente teve uma rentabilidade de um pouco mais de 50% anual aqui, né? Está bem acima da média, óbvio, a rentabilidade média ali que eu coloquei para vocês está gerando entre 20% e 25%, mas aqui como é só um exemplo, né? Então, essa é a sistemática comum quando tu compra diretamente um precatório para investir.
Agora, vou voltar lá para a nossa apresentação. Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Podem escrever no chat ali. Aqui, então, ainda falando um pouquinho sobre precatórios, né? Como que a gente... Porque tem perguntas assim, né? Deixa eu só... Vou pular essa parte aqui do cenário de investimentos, né? E já vou direto aqui para a parte do passo a passo para investir diretamente em precatórios. Então, eu mostrei ali para vocês aquela ilustração. Então, o que a gente faz aqui na LC Invest antes de trazer o título para virar investimento? A gente avalia o governo que vai pagar o precatório, Estado, União, município, para saber se ele paga em dia. Então, a gente tem acesso lá aos dados públicos nos tribunais, a gente acessa esses dados, vê a média de pagamento que o Estado, ou o município, ou a União tem feito, estima o prazo de pagamento e, via de regra, a gente procura daí comprar precatórios que são pagos em dia, que estão no regime geral, que se chama, ou precatórios que a gente possa antecipar o recebimento via acordo com o Estado ou o município. No caso, a gente tem trabalhado muito, por exemplo, com precatórios de São Paulo, Estado de São Paulo, que a gente consegue comprar o precatório e fazer um acordo para receber antes. Isso demora lá em torno de uns 20, 24 meses até a gente receber. Então, a gente compra o precatório por um valor menor e coloca no acordo para receber um pouco mais, e aí acaba tendo essa rentabilidade. E a gente procura, então, fazer uma negociação do título para que ele tenha um deságio que justifique rentabilizar aí 20% ou mais ao ano. Além disso, a gente faz a avaliação do processo judicial, essa parte é importante. Além de o investimento em precatório, não é simplesmente comprar o precatório, precisa ser feita uma auditoria no precatório, né, de modo que a gente vê a tese do processo, o precatório só é expedido quando tem o trânsito em julgado, então a gente vai ler o trânsito em julgado, se existe ou não possibilidade de reversão desse trânsito. A gente faz a verificação das certidões do dono do precatório, quando ele vende para nós, a gente verifica se ele não tem dívidas que possam recair sobre o precatório, de modo que nós procuramos blindar o precatório para que ele não possa sofrer nenhum tipo de mudança de valor em função de alguma mudança no processo, porque o processo já está transitado, então a gente faz essa avaliação para certificar que isso está dessa forma, e também a gente faz essa verificação lá das dívidas do dono originário para ver se não tem nenhuma dívida que possa atingir o precatório, transfere o precatório daí para a custódia ou da LC ou da securitizadora. Depois de transferido o precatório, se aquela pessoa vier a ter dívidas, isso já não interfere mais no precatório, de modo que uma dívida futura não vai recair sobre o precatório, porque o precatório já trocou de titularidade, foi para a titularidade, por exemplo, da LC ou da securitizadora. E aí, feito todo esse processo, a gente apresenta o investimento aos investidores. Aqui, eu vou só mostrar para quem ainda não conhece uma requisição de precatório. Rapidinho aqui. Deixa eu colocar na tela para vocês. Então, esse aqui era uma requisição de precatório, no precatório do Amazonas, que o seu Antônio negociou aqui com os investidores dele, tinha 50 mil para receber. Aqui, ó, o estado do Amazonas, aqui embaixo. Aí a LC comprou o precatório dele, no caso aqui foi uma compra direta que a LC fez lá. Na época, a LC pagou aqui, deixa eu ver, é feito um contrato, né, de cessão desse precatório, pagou 22 mil reais. E aí nós habilitamos o precatório no processo, o juiz transferiu o processo lá para, vamos dizer assim, para a propriedade da LC Invest. Aí o estado do Amazonas veio lá no dia 13 de junho de 2022, a gente comprou o título, que data foi aqui? Deixa eu só, em 22 de novembro de 2021, e o estado pagou no dia 13 de junho de 2022. Então foi uma operação de bem curto prazo, né? Aí o estado foi lá, pagou aqui. Aí tem uma série de descontos que vem aqui em cima e tal. A gente sempre calcula o precatório pelo valor líquido,
e acabou fazendo o saque aqui, ó, ele se entra no processo, faz o saque. Se quiserem mais detalhes, eu estiver sendo muito rápido, pessoal, me digam, tá? E aí, sacou lá no final R$ 44.987 em relação à compra deste precatório. Então, foi comprado por 22 e virou 44 lá no final. Então, deu uma boa rentabilidade aí para quem entrou nesse investimento também. Aí, falando um pouquinho mais, agora que é a parte que eu acho interessante, que é a parte que a gente está trabalhando agora, que são as operações de investimento em precatórios que a gente chama via securitização. Como é que funciona? Até agora, o que eu mostrei para vocês era a gente indo lá, comprando um precatório e dividindo aquele precatório entre as pessoas. Agora, a modalidade de investimento que eu quero apresentar hoje para vocês, que é renda fixa, tem muitas pessoas que dizem, precatório não é renda fixa porque tu não tem prazo de pagamento. Mas essa modalidade aqui é classificada como renda fixa porque ela funciona de uma maneira diferente. Como é que funciona? É feita a emissão de uma debênture, na verdade. Essa debênture capta o dinheiro dos investidores e esse dinheiro dos investidores compra os precatórios. E a remuneração dos investidores está definida nessa debênture. De modo que tu estás investindo em precatórios por meio de um veículo de investimento que é essa debênture. Aí essa debênture tem lá fixado o valor da remuneração de modo fixo, né? Que para ser uma renda fixa, e com um prazo determinado. Né? No caso aqui, a gente vai abrir um investimento que vai ser nessa modalidade, que aí vai ser uma debênture que vai te dar CDI mais 10, ou seja, 21,75% ao ano, com um prazo de 24 meses. Como é que funciona, então, esse investimento? Ele tem uma subordinação, ele funciona muito como um fundo de investimento, um FDIC desses aí. Então, ele tem uma subordinação, nesse caso, vai ter uma subordinação de 25%. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe uma garantia nesse investimento, de modo que até 25% o investidor tem o seu investimento assegurado. Se tiver uma perda num título, até 25% ele vai estar assegurado. Vamos dizer que a gente captou 1 milhão, então até 25 mil não vai ter nenhuma perda para os investidores, caso tenha algum vício em algum título, alguma coisa. Normalmente isso não acontece, até hoje eu nunca vi a gente usar a subordinação para bater perdas de precatórios, mas como que eu vou dizer, o precatório não é um investimento como uma poupança, então ele tem um certo nível de risco, isso eu vou falar mais adiante, e aí pode acontecer de ter que usar essa subordinação para que o investidor não tenha nenhuma perda no seu investimento. A vantagem, então, desse modelo que eu falei para vocês, em que tem uma debênture que capta o valor dos investidores e compra vários precatórios, ele diversifica a carteira. Né? O que a gente procura fazer? A gente procura comprar, então, como eu falei para vocês, precatórios de São Paulo para fazer acordo. Aparece um precatório, esse tempo apareceu um precatório do estado do Espírito Santo, que paga em dia, um bom pagador, a gente colocou também. Então, a gente pode colocar nessa carteira de precatórios diversos precatórios de diferentes tipos que vão gerar essa remuneração que está lá prometida ou deliberada na debênture. Que isso é a diversificação da carteira e também a pulverização de ativos. Né? O que quer dizer a pulverização de ativos? Quer dizer que tu não está preso num título só. Aquela operação que eu falei para vocês lá, que os caras ganharam 80% em cima da operação, ela foi uma operação de um título único. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo o teu risco está atrelado a um título. Se der algum problema naquele título, tu vai ter a perda, enfim, do investimento, porque está atrelado a um título único. Aqui na pulverização, tu tem tanto um limite de títulos, tu não pode comprar, digamos que a gente capte 1 milhão, eu não vou poder comprar um título de 1 milhão, eu vou ter que comprar, sei lá, um título de 200 mil, um título de 100 mil, um título de 50 mil, para pulverizar a carteira.
certo? E aí reduz essa possibilidade de que alguma perda de algum título vá atingir o teu investimento. Baixa correlação com o mercado tradicional. O que isso quer dizer? Quer dizer, eu costumo dizer assim que o precatório não tem nenhuma correlação com mercado financeiro, com bolsa de valores ou com o mercado de uma forma geral. Por quê? Se o dólar sobe, se o dólar desce, se a bolsa sobe, se a bolsa desce, o precatório não sofre alteração. Porque ele é um título judicial, certo? Ele já tem todas as suas características pré-definidas naquele título, a forma de como vai ser corrigido, que é Selic, via de regra. Tu já tem um contrato, lembra que eu mostrei lá para vocês no início um contrato de compra do precatório? Então, tu já tem um contrato que foi definido o valor que tu comprou o precatório, de modo que já está pré-definida a tua remuneração daquele título. Então, não existe muita variável aqui para dar problema. Por exemplo, o pessoal gosta muito de investir em fundo imobiliário. Qual que é o problema do fundo imobiliário? Tu está investindo numa perspectiva futura de lucro do imóvel, enfim, da operação imobiliária lá que tá lastreando aquele fundo imobiliário. Se der problema naquela operação, teu fundo imobiliário vai cair, vai deixar de dar dividendos, etc. e tal. Foi o caso aqui no Rio Grande do Sul, do Gramado Parque, que o pessoal entrou num fundo desses imobiliário, e aí o tal do Gramado Parque entrou em recuperação judicial. Ninguém sabia que uma operação gigantesca como a da Gramado Parque ele ia entrar em recuperação judicial. E aí quem estava com aquele fundo imobiliário teve uma perda significativa de dividendos e caiu drasticamente o valor ali do patrimonial do fundo. O precatório não tem isso, né? Porque ele é uma visão, tu olha sempre para o passado, tu tem uma perspectiva do passado em relação ao investimento. Tu consegue ver todos os critérios de compra, por quanto tu comprou e por quanto tu vai ser remunerado, e se lá na frente, eu quero dizer, não tem como o Estado, o município ou a União entrar em recuperação judicial, entende? Ou falir. O Estado, por exemplo, o Estado brasileiro, a União não vai ser dissolvida, né? Seria um caso extremo. Então, o ente público, ele pode eventualmente atrasar o pagamento, mas ele não pode deixar de pagar e ele não vai deixar de existir. Então, tu tem uma garantia, vamos dizer assim, uma força de que aquilo vai ser cumprido muito maior do que em investimento de renda variável, certo? Não está sujeito a esses problemas da renda variável. Então, se eu pudesse definir, o precatório tem muito menos risco que a renda variável, fundo multimercado, ações, fundos imobiliários, mas, ao mesmo tempo, ele também não é uma poupança lá, que tem um FGC e é um negócio de zero risco. Mas, em compensação, o precatório te paga muito mais do que uma poupança e não tem um risco acentuado que nenhuma renda variável. Então, ele é um investimento bastante seguro nesse sentido. Eu coloquei ali também, né, vantagens do ativo precatório, previsibilidade de ganho, fixado na data da compra do ativo, sem necessidade de projeções futuras e incertezas de mercado, foi o que eu falei. Depois eu quero mostrar para vocês também, pessoal, a plataforma onde a gente disponibiliza os investimentos vamos navegar na plataforma aqui junto, para vocês verem como é que é também. Então, fiquem até o final aí, não saiam até o final, e eu vou apresentar para vocês aí o nosso lançamento também, do que a gente está pretendendo abrir de investimento. Então, a correção ela é Selic, pós-fixada no precatório. A remuneração, como eu disse, é fixada em lei, e tu tem uma estabilidade de renda fixa sem a volatilidade do mercado financeiro. Então, essas são as vantagens aí do precatório. Falar um pouquinho de riscos, porque a pessoa fala vantagem aí, compre, vantagem é muito bom, não sei o quê. O pessoal sempre pergunta, mas quais são os riscos? Tá? Além disso daqui, se alguém me segue no Instagram, eu tenho um videozinho lá, tá aí no meu YouTube também, um videozinho ali, fixado, que é o primeiro vídeo do meu perfil, que diz assim, ó, riscos dos precatórios. Quem acessa ali vai ter toda a informação de tudo que precisa saber sobre risco de investimento em precatórios, de modo que pode conscientemente fazer essa escolha de fazer um bom investimento com uma alta rentabilidade, sabendo exatamente as vantagens e os riscos desse tipo de investimento. Então, aqui a gente colocou risco de perdas de ações judiciais, até esse aqui eu tenho explico porque não tem esse risco, né, porque a ação já está transitada em julgado.
demora. O ente público não pode deixar de pagar a dívida, mas pode atrasar o pagamento. Isso aqui é verdade. Então, o que a gente faz? É aquilo que eu falei, a gente faz essa curadoria para nos certificarmos de que aquele precatório vai ser pago dentro de um certo período. Como que a gente faz isso? A gente acessa a lista dos tribunais onde tem a ordem cronológica de pagamentos dos precatórios. É possível acessar uma lista. Eu não vou abrir aqui a lista, depois no final, se o pessoal quiser, eu quero ver a lista dos pagamentos precatórios, como é que é. Eu acesso um tribunal aqui, a gente olha a lista lá, escolhe um ente público para ver como é que está a lista de pagamentos. Então, a gente acessa essa lista, vê se o precatório está bem ranqueado na lista e vê como que o governo está pagando esses precatórios para ver se ele tem fôlego financeiro para isso, né? Ver a entidade, como é que é o orçamento da entidade e também ver o que ele o que ele costuma pagar de precatórios ao longo do tempo. De modo que a gente tem tido bastante sucesso nessa estimativa de prazo que a gente tem feito em relação ao pagamento dos precatórios. O que pode acontecer muitas vezes ou assim como o precatório pode atrasar, ele pode ser pago antes, né? Então tem esse viés. Então pode receber antes ou um pouco depois. Dificilmente tu vai ficar anos preso no precatório, que é o que normalmente a pessoa tem na cabeça, porque ela geralmente tem um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um avô que tem um precatório de não sei quantos anos e não recebe. Então esses precatórios que não têm liquidez, que nunca são pagos, eles não são colocados nos nossos investimentos, certo? A gente procura fazer uma mineração, vamos dizer assim, de precatórios que, de fato, são pagos em dia. Se a gente pudesse pensar aqui como que isso funciona, nós temos lá diversos estados, do governo federal e diversos municípios. Então, a gente faz uma mineração em todos esses entes públicos e seleciona só aqueles que têm condições de pagar o precatório dentro do prazo razoável, e é o prazo que a gente lá coloca no investimento para quando o pessoal investe. Isso aqui, risco do processo não ser pago na conta do pool. Como eu falei para vocês ali, o que acontece? A operação é feita uma debênture, os investidores aportam essa debênture, e essa debênture gera o dinheiro que a gente adquire os precatórios. E esses precatórios, eles são escriturados, então, na conta dessa securitizadora, que é gerenciada, que vai ser quem vai depois distribuir os valores para os investidores. Depois a questão aqui de fraude, né? Há risco do cedente originário negociar o ativo em fraude com terceiros. Os títulos são transferidos para a custódia do pool, tornando remota a possibilidade de cessão fraudulenta por parte do cedente originário, atingir o título e o depósito do seu valor em juízo. O que quer dizer isso? Sempre o pessoal quer investir em precatórios, tem que ter sempre esse cuidado. A pessoa que está te vendendo, ela pode vender para várias pessoas. E aí quem comprou primeiro é o efetivo dono do precatório. O que a gente faz? A gente se certifica primeiro que ele não vendeu para ninguém, certificando que ele não vendeu para ninguém, a gente compra o precatório lá para o investimento, para o pool esses dos investidores, e já transfere o precatório, entra em juízo e pede a transferência para o precatório para o nome do pool, de modo que ele fica, vamos dizer assim, ele troca a propriedade, né? A verdade é que ele troca a propriedade para o nome do pool, e aí se aquela pessoa não tem mais como ela fazer esse tipo de fraude aqui, então a gente toma essa medida. Dívidas, a existência de dívidas em nome do cedente anterior, de dívidas anteriores à venda do precatório, podem atingir o precatório, ou seja, se a pessoa que está te vendendo um precatório lá federal do INSS, por exemplo, de R$100 mil, ela tem uma dívida de R$200 mil com o governo federal, quanto que o precatório dela vale? Não vale nada, porque a dívida que ela tem é maior que o valor do precatório, então esse precatório não entra em negociação. O que a gente faz? Antes de comprar o precatório, a gente certifica que a pessoa não tem dívidas que possam ir lá e sequestrar, vamos dizer assim, o dinheiro, o valor do precatório. Então, feita essa auditoria, vendo que a pessoa está com a vida limpa ali, nas dívidas a gente transfere. Depois de transferido, se ela vier a ter as dívidas posteriores, não tem problema aqui no precatório. E também questão de cálculo, né? A forma de cálculo, ela pode eventualmente alterar,
né? Esses tempos alterou, agora virou Selic, antes era IPCA-E, para a maior parte dos casos. Deixa eu só colocar a apresentação assim, agora que eu vi que eu estou no modo de apresentação pior de todos aqui. E podem falar no chat ali, pessoal, quando vocês tiverem alguma dúvida ou tiver algum problema na apresentação aqui, que daí eu vou ajeitando. Então, essa questão do cálculo também é importante, né? Que o cálculo ele pode ser mudado ali, então, de modo que isso também tem que ser auditado para que não ocorra esse problema. A questão do cálculo da alteração do índice de correção, a mudança não significa que não vai ter correção, significa que pode mudar o índice de correção, pode mudar o índice de correção e ele ser corrigido daí não por Selic, mas por IPCA. Mas, no caso, a possibilidade de mudança de índice de correção atualmente é remota, porque acabou de ser regulado isso em dezembro de 2021. Foi feita uma emenda constitucional no governo anterior, dizendo que a correção daqui para frente é Selic. Então, pessoal, feita todas essas considerações, não sei quanto tempo eu já estou falando aqui, o que eu também quero apresentar para vocês. Agora me lembrei, eu quero mostrar para vocês a plataforma de investimento. Aqui a gente tem um novo investimento que vai ser lançado amanhã, se tudo der certo aqui, que é a CDI mais 10, ou seja, 21,75% ao ano. Como é que vai ser isso, então, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui a plataforma que hoje a LC está trabalhando. A gente tem uma parceria com a Anfire, que é essa empresa aqui, e aí a gente disponibiliza o nosso investimento aqui nessa plataforma. Vocês podem ver que tem vários investimentos, e eu vou mostrar um que a gente fez aqui, um dos fundos aqui, da LC. Aí vocês vão o quê? Vocês vão cadastrar na plataforma e vão acessar lá o investimento da LC, e é como se fosse uma corretora, né? Aqui eles têm vários investimentos lá, só que aí vocês vão no da LC aqui, que aí vocês vão estar amparados aqui pela LC. Deixa eu só botar aqui pela LC. Vocês vão ter aqueles resultados que eu coloquei para vocês lá no início, de rentabilidade acima aí da média do mercado, que é o que a gente busca, né? O que a gente busca é os resultados para os clientes, de modo que o que eu não sou, né? Eu não sou um professor de investimentos que vou te falar de ações, de isso e de aquilo e tal. Não. Eu vou te apresentar aqui, te mostrar como é que faz o investimento em precatórios. Ou seja, o nosso objetivo não é vender curso de investimento, nem te transformar em um doutor em investimento, mas te apresentar aqui as formas e as maneiras e te assessorar na forma que tu pode investir em precatórios. Aqui foi um investimento que a gente fez ano passado. Então, ele era CDI mais 15 naquela época. Hoje já não é mais possível fazer esse tipo de remuneração. Aqui mudou muito o cenário de precatórios. E, na época lá, então, a gente captou 471 mil e fez esse investimento. Então, tu entra na plataforma aqui, e aí vai ter todas as informações sobre o investimento. Por exemplo, vai ter aqui a apresentação do investimento, o relatório mensal, as informações do originador, os documentos do investimento, né? A emissão da debênture. Além disso, tu pode fazer a simulação aqui, mas basicamente tu entra aqui, vai no depositar aqui, pode ser um Pix ou um TED, aí o valor entra na plataforma, e tu tem a tua carteira, aqui, deixa eu ver a nossa carteira, ó. Eu estou com 5 mil aqui em carteira, não tá aportado em nada. E aí tu entra aqui, clica em investir, e aí tu aporta lá no pool da LC Invest, e aí tu começa a ter mensalmente, tu consegue ver ali o rendimento, etc. e tal. Então, isso aqui é a plataforma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha esquecido. E aí a gente tem aqui, então, esse investimento que nós vamos abrir. Boa noite. Qual seria a tributação desses investimentos em precatórios? A tributação desses investimentos em precatórios, a forma que a gente está propondo aqui hoje, que é essa que eu falei para vocês, que é uma captação, que a gente capta o dinheiro via veículo financeiro, via veículo de investimento, que é debênture, é tributado como
como uma debênture. Deixa eu só abrir aqui uma informação, a minha cola aqui no meu telefone, que eu tenho uma informação bem precisa aqui. Mas, basicamente, nesse investimento aqui que a gente vai estar em pré-lançamento aqui, que vocês vão ter acesso, ele vai ser 15% sobre a rentabilidade, sobre o ganho que tu tiver. Deixa eu olhar aqui, ó. Como ele vai ser um investimento de 24 meses, ele é 24 meses, mas pode ser que, conforme os precatórios vão sendo pagos, a gente vai retornando o valor já para o investidor também. Então, ele acaba caindo em 15% de tributação, certo? A tributação da debênture, eu tenho ela aqui, ó, é basicamente essa aqui com os prazos. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. E é basicamente isso. O governo sempre tem que ter a parte dele, né? A Cida pergunta: boa noite, Lucas. Me surgiu uma dúvida em relação à porcentagem. Por exemplo, ao passar a porcentagem que o investimento pode chegar, essa porcentagem pode ser mais alta do que o previsto, fica meio que em aberto. Nesse caso aqui, esse investimento ele é renda fixa. Então, ele entrega exatamente aquilo ali. Não vai ser nem mais nem menos. Ele vai ser exatamente o que está aqui. Ele tem essa, vamos dizer, uma garantia de uma rentabilidade fixa aqui, por ser um título de debênture, está lastreado precatório. É diferente se tu entrar na compra direta do precatório, aí a tua rentabilidade é variável. Pode ser mais, pode ser menos, vai depender de quanto o precatório render ao longo do tempo, né? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar precatórios que possam entregar uma rentabilidade, essa rentabilidade aqui, acima disso, certo? Para poder pagar aqui a rentabilidade fixa. Basicamente é isso. Eu não sei se o pessoal tem mais dúvidas, pode ir colocando ali. Não sei se eu fui claro na apresentação também. Pode ir perguntando aqui no chat. E aí a gente vai respondendo. Enfim, eu apresentei, né? Eu apresentei os números da empresa, dos retornos que a gente conseguiu, apresentei os valores que a gente teve de aporte, a forma de investir direto em precatórios, a forma de investir a forma de investir aqui com o rendimento líquido já descontado o IVA, então seria isso, teria que descontar os 15% aí, né, para ter o rendimento líquido. O Pool 2, ele vai ser composto majoritariamente por precatórios estaduais de São Paulo para acordo, e a gente pretende colocar ali, eventualmente, algum precatório federal que esteja perto do vencimento e algum precatório de algum outro estado, pode ser tanto Amazonas ou Espírito Santo, que tem pago em dia, ou algum município grande que tenha precatórios que também estão sendo pagos em dia. A gente teve operações boas aqui com o município de Goiânia, por exemplo. Eu já tive vários precatórios pessoais que eu comprei de município e que me deram um bom retorno. Esse mês, a gente pretende pagar um precatório aqui de 662 mil, que é contra o município de Boa Vista, lá de Roraima, ou seja, é um precatório que o pessoal vai ter uma rentabilidade bastante alta e deu muito certo. A gente conseguiu, eles pagam em dia, tudo certinho, município saudável, né? Então, a gente procura, então, fazer essa curadoria, mas vai ser majoritariamente o estado de São Paulo e pode ter alguma coisinha aqui outra de oportunidade, né? Se a gente tiver uma oportunidade de, tá aqui um crédito excelente, vai dar um retorno bom, vamos comprar esse crédito. O percentual não é livre de IR, Jair. Vai ter o IR ali. Qual a segurança jurídica para o investidor? Segurança jurídica tu vai ter todas, né? Porque tu vai ter toda essa operação aqui de securitização, é a operação de mercado que todos
enfim, os fundos e tal fazem aí quando montam essas rendas fixas, né? Então, tu tem toda a documentação jurídica ali, da estrutura da plataforma, tudo documentado, né? Tem o recibo de pagamento, tudo. Claro, tu vai ler o contrato, vai ver tudo, vai estar essas questões de risco vão estar ali, né? Porque tem as questões dos riscos que eu falei ali. Então, ou seja, embora eventual perda seja remota, pode acontecer. Eu acho difícil, porque tem uma subordinação ali de 25%, então a chance de perda é bastante pequena. E, nesse caso, eu entendo que o investimento é bastante seguro para a rentabilidade que ele está entregando, né? Eu não sei se eu te respondi, Marcos. Depois, tu pode também entrar na plataforma, fazer o cadastro e acessar os documentos ali dos pools anteriores que a gente teve, o funcionamento, tudo como funciona. Como é uma debênture e não uma participação direta no precatório, caso ele se venha a falir, perderemos todo o valor? Não. É feito tudo num CNPJ único, que ele é única e exclusivamente para essa operação, ou seja, ele não é a securitizadora, ela não é uma empresa operacional como a LC Invest, de modo que ela só tem a única e exclusiva função de carregar os títulos. Ou seja, ela não tem outra função que possa vir a falir, alguma coisa assim. Ou seja, se a LC falir, não vai atingir a securitizadora, basicamente isso. Hoje, a LC Invest, a nossa sede é em Porto Alegre, a gente tem ela formalizada desde março de 2021, e o nosso capital social é R$10 mil, é um capital social baixo, porque a gente faz a intermediação, certo? O capital mesmo, ele está na securitizadora, ou seja, o dinheiro está lá na securitizadora, não na LC Invest, né? A gente é uma empresa de intermediação. Não de... Como é que eu vou te dizer? Nós não somos um banco, entendeu? Então, não tem uma exigência de um capital social grande ou algo assim. Essa operação de regulação, ela é CVM, tá? Essa operação, isso é um ponto importante que eu esqueci de falar, deveria ter falado antes. Até na próxima apresentação, eu quero trazer isso. Ela é CVM, ou seja, está regulada pela CVM esse investimento aqui, o Pool 2, que a gente vai fazer. Então, além de ele ter subordinação de 25%, ter toda a questão contratual, quem perguntou da segurança jurídica ali, deixa eu só olhar aqui, o Marcos, eu esqueci de falar que esse era o ponto fundamental. Ela vai ser CVM. Então, sim, tem CVM, o FAI dele. A Anfai, a plataforma lá tem CVM, né? Então todos os documentos, os contratos atendem tudo essa questão. É uma oferta pública, na verdade, né? Então a gente está regulado aí pelos órgãos fiscalizadores aí da CVM. Diferente, né, se tu fizer uma compra direta de precatório, aí não tem CVM, não tem nada, é um negócio particular, né? Não tem todo esse arcabouço legal aí e regulatório que esse investimento aqui tem. Deixa eu pedir para a Adela que está nos ajudando na reunião, ela vai mandar um link aqui no chat ali, se a Adela puder botar ali, que é um Typeform. O que aconteceu? A gente está sem o WhatsApp, está com um problema. Eu não consegui, infelizmente, o dia foi corrido, eu não consegui fazer outro WhatsApp aqui, e acabou, a gente teve dois WhatsApp aqui da empresa banido aqui por problema de... A gente estava usando uma API aqui que o WhatsApp entende que não pode, etc e tal, e aí ele baniu os números, então até a gente recuperar o número, a gente está sem WhatsApp. Então, ali naquele link de Typeform, é a maneira que eu vou conseguir falar com vocês. Ali, ó, o Jair, ó. Ô, Jair, tu ganhou os 80%, né? Ele colocou ali. Como tu não está com o teu nome completo aí, eu não sabia se tu
se tu era o Jair de conta ou não, eu fiquei em dúvida. O Jair aqui foi um dos nossos investidores que entrou nessa operação que eu mostrei lá no início para vocês e ganhou e fez os 80% de rentabilidade ali. Então, só falando sobre o link ali, que a Adela colocou para nós no chat, preencham esse link, que é a forma que a gente vai conseguir entrar em contato com vocês, para quem estiver interessado em entrar nessa operação aqui dos 21,75%. O que acontece? Geralmente, as operações de investimento não ficam muito tempo abertas, porque a gente não abre muitas durante o ano, e acaba que, quando abre, esgota muito rápido. Então, quem tiver interesse em já se cadastrar e ter uma espécie de, vamos dizer assim, pré-reserva ali para esse novo investimento, entra nesse link, faz o cadastro, que aí a gente vai conversar com vocês, vai avisar vocês, abriu agora ali o investimento na plataforma, ou já vai adiantar o cadastro, uma coisa boa já é a gente adiantar o cadastro, porque quando abre o investimento já está cadastrado e é muito mais fácil, só transferir o dinheiro lá e aportar. Então, eu reforço ali para vocês acessarem aquele link e responderem as perguntas, que vai ser a forma mais tranquila da gente chegar em vocês e poder garantir que vocês possam fazer um investimento, ou, se não for investir também, uma forma mais tranquila de resolver dúvidas. Tem meu e-mail também aqui, né? Vocês podem mandar um e-mail para mim, que eu vou responder também, quando vocês tiverem dúvidas. E assim que eu tiver recuperado meu número de WhatsApp, um novo número de WhatsApp, eu informo para vocês também, para a gente poder conversar e falar aí sobre precatórios. Os precatórios podem prescrever? Não, os precatórios não prescrevem, né? Prescrever é como eu falei ali, os governos, eles não podem deixar de pagar o precatório, o máximo que eles podem fazer é atrasar o pagamento. Então, não existe essa possibilidade de prescrever. É diferente desses títulos malucos aí que os caras fazem, da Eletrobras, coisa de ferrovia, não sei onde, não sei o quê, título do Império, que é isso, não é um precatório, é uma outra legislação, uma outra coisa, e não cai nesse caso. O precatório, ele é um título que não prescreve. Na verdade, quanto mais ele atrasa, mais tu ganha, na verdade. Claro, tu não tem a disponibilidade financeira, mas mais tu tem aquela Selic ali em cima do título, né? 100% de Selic. Qual o valor inicial para esse investimento? Não está definido ainda, Cida, tá? Eu acho que... Eu imagino que vai ser uns R$2.000, eu acho, eu não tenho certeza, tá? Que é o que tem sido feito ali. Isso eu vou ter que ainda... isso é o último critério aqui de fechamento que a gente vai fazer ali com o pessoal da Anfai, que a gente tem que definir com eles. Mas eu imagino que seja algo assim, tá? Sim, o Felipe pergunta ali, caso o valor do precatório não seja pago no prazo, 4 anos, sim, tu vai sempre ser remunerado pelo 21,75% ao ano. Desculpa, pelo CDI mais 10%. Então, e o que acontece? Os precatórios também são remunerados por CDI, de modo que ele consegue ali acompanhar a debênture, entendeu? Entendeu, Felipe? E, claro, qual que é a possibilidade assim, a única possibilidade de tu não receber CDI mais 10% seria se os precatórios demorassem 4 anos para ser pago e, sei lá, aí alguns deles tivessem algum vício e não fosse, tivesse perda no precatório, entendeu? Porque como eles vão estar com o CDI ali e o deságio, a tendência é que eles paguem exatamente o que está na debênture. Essa possibilidade é virtualmente impossível, vamos dizer assim. Né? Claro que eu não vou dizer que não pode acontecer, mas ela é algo, é hipótese remotíssima. Assim. Se demorar 4 anos, tu vai receber 4 anos de CDI mais 10, por exemplo. Como é que funciona, Marcos? A debênture, o prazo de investimento é o seguinte, a debênture, ela tem 24 meses. Então, a operação ela toda é feita para ser liquidada dentro dos 24 meses. O que vai acontecer? Nós vamos colocar um volume de precatórios lá que superam o CDI mais 10, certo? Se nesses 24 meses alguns precatórios não forem pagos, por exemplo,
e cair dentro daqueles 25%, tu vai receber nos 24 meses os 100% do teu investimento, com a remuneração. Caso aconteça de parte os precatórios, atrasou mais de 24 meses, aí vai ter uma prorrogação do instrumento ali da debênture, né? Vai ser feita uma prorrogação da debênture e os precatórios vão ser carregados por mais algum tempo e claro que tu vai seguir ganhando daí, né? E basicamente é essa a forma. Então, tem um prazo, mas se ocorrer uma fatalidade lá de vários precatórios não serem pagos, vai atrasar um pouquinho mais os 24 meses, né? Mas tu vai conseguir recebendo a tua remuneração do CDI mais 10, né? Quando os precatórios forem liquidados, eles vão ter que pagar essa tua parte aí. Mas nesse caso, por exemplo, 4 anos não seria... isso seria o não coberto daí, né? Digamos que atrasou lá 50% do pool, entendeu, Rodrigo? Aí o que acontece? Daí tu vai carregar lá por mais tempo aquela outra parte, ali, aqueles 25 ou 50, enfim. Mas os títulos estão lá, estão sendo remunerados por CDI, tem o deságio, então eles vão atender aí a tua remuneração, basicamente isso. E o bom dessa pulverização, que eu acho, também, é essa questão de prazo, né? Quando tu entra num precatório único, acontece por exemplo, vou te dar um exemplo concreto que acontece às vezes aqui, quando é precatório único. O governo tem até dezembro de 2023 para pagar. Beleza, ele paga dezembro de 2023. Pô, beleza, pagou. Daí eu tenho que ir lá pedir o levantamento do valor, até a burocracia lá cartorária se mover, demora 2 meses para liberar o dinheiro, por exemplo. Né? Então, quem está num precatório único está mais sujeito a esse tipo de coisa. No pool, como são vários títulos, e a gente vai sempre colocando títulos que atendam o prazo do pool, a ideia é que eles se paguem todos antes dos 24 meses e não tenha essa prorrogação, entendeu? Não estou dizendo que não vai ter que é impossível acontecer a prorrogação, mas a ideia é que a gente consiga o quanto antes liquidar, né? E aí partir para novos investimentos com vocês também, né? Essa é a ideia. O que a gente tem uma limitação ali, Felipe, de precatórios até, se eu não me engano, até 200 mil, né? Então vão ser aí, a captação vai ser de 1 milhão, mas eu imagino, tá? Vendo aqui na prática, deixa eu até pegar uma calculadora aqui para tu ter uma ideia. Vai ser uma média, vão ser uns 10 precatórios, eu acho, algo assim, ou mais até. Mas pode acontecer da gente colocar um precatório, por exemplo, de 200 mil, que pegue um valor maior aí. A gente está limitado na verdade, o valor máximo do precatório é o valor da subordinação, que é 25. Então, a gente está limitado a 250 mil, desculpa, não é 200 mil, 250 mil. Então, o título de valor máximo que pode entrar ali é o valor de 250. E, claro, a gente pode pulverizar bastante aí os precatórios. Mas a ideia é ter uma pulverização que não seja exagerada também, mas também que não seja uma concentração exagerada, né? Para dar essa flexibilidade dos recebimentos e tal. E as localidades, então, como eu falei, vai ser o estado de São Paulo, que a gente vai fazer os acordos, e todas as oportunidades que a gente vê de precatórios de governos bons pagadores. Se aparecer um precatório do Espírito Santo, que está pagando em dia, a gente vai comprar. Se aparecer um precatório de uma prefeitura boa como Goiânia, a gente vai comprar. O foco não são esses precatórios, certo? Vai ser mais estado de São Paulo mesmo. E se aparecer precatórios federais bons, que a gente julga
que eles vão atender o prazo do pool, a gente vai comprar também. Ainda é possível ter alguma coisa federal que entre dentro desse prazo aí. A Anfa é uma fintech, Júlio. É uma fintech, eles fazem, eles montam toda essa estrutura da plataforma ali, né? Registram as operações em blockchain e tal, de modo que tu tem uma rastreabilidade das operações, os smart contracts, que eles chamam, né? Os contratos inteligentes. Então, a gente tem toda essa estrutura aí de fintech para nos auxiliar na estruturação desse pool. E qual que é a vantagem disso, né? Além de ser uma coisa bastante segura, ela te dá um custo muito menor, né? De modo que, se tu for olhar aí os FDICs vão te pagar menos do que CDI mais 10, por exemplo. FDICs, o que são FDICs? São fundos de direitos creditórios não padronizáveis que fazem a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, certo? Só que eles vão te pagar menos. Ou seja, tem um banco lá, uma estrutura regulatória, um negócio muito cavalar, ele vai te pagar menos do que CDI mais 10. Nesse caso aqui, vamos dizer, a gente está se saindo bem melhor do que os investidores institucionais. Né? Os investidores institucionais estão lá entrando nos FDICs e tal, bilhões, mas estão levando menos do que CDI mais 10. A gente está numa estrutura mais enxuta, mais barata, um custo menor, que nos possibilita entregar um CDI mais 10, aí, uma operação acima do mercado. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida. Além de facilitar para vocês, né, Júlio, que vocês cadastram, tem o acesso em tempo real, né, lá ao investimento, tem os relatórios mensais também, que é gerado automaticamente ali na plataforma. Tudo isso facilita muito, né? Lembrem de responder eu vou botar de novo aqui, ó, o nosso linkzinho aqui, pessoal. Respondam o Typeform, por favor. Senão depois eu não vou conseguir mais falar com vocês. Porque aqui eu não tenho o contato direto, né? Vocês têm mais alguma dúvida? Se quiserem perguntar ali. Então, pessoal, eu acho que, estando resolvidas as dúvidas, vocês têm meu e-mail aí na tela, certo? Vocês podem acessar, mandar e-mail para lucas@lcinvest.com.br. Eu espero que até amanhã esse meu WhatsApp esteja recuperado. Se não tiver, eu vou dar um jeito para quem respondeu o Typeform de atualizar meu WhatsApp para vocês poderem falar diretamente comigo também. Podem me chamar no meu Instagram ali, quem me segue no Instagram, pode me chamar no direct, também é uma forma fácil de falar comigo, tá? Ô, Fabrício, nosso investidor aí também. Obrigado. Hoje a reunião teve bastante investidores, espero não ter, investidores aqui deles, espero não ter feito feio, né, pessoal? Espero ter atualizado aí vocês das novidades e dos precatórios. Então, eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Como é que eu paro aqui? Então, eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos e desejar aí uma ótima noite e espero encontrar vocês aí em breve ou no nosso próximo, na nossa próxima reunião fechada ou aqui sendo um investidor nosso aqui da LC Invest, tá bom? Fiquem bem, um abraço a todos e encerramos por aqui. Tchau, tchau.